de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra do Santo Evangelho cancele os nossos pecados. Nós que estamos aqui hoje nessa Santa Missa, os senhores que vieram de perto, vieram de longe, sem dúvida alguma, se assemelham de alguma forma com aquele povo que antigamente vinha se encontrar com Jesus. Muitos da Galileia, de Nazaré, Cafarnaum, saíam de onde estavam porque queriam se encontrar com Jesus. Por que eles iam atrás de Jesus? Jesus fazia curas, milagres. De alguma forma, Jesus se tornou conhecido e ele atraía as pessoas. E nessa liturgia de hoje, Jesus ele nos mostra algo muito importante que corresponde ao anseio, que eu acredito, que de todo mundo dos senhores presentes aqui. Antes de iniciarmos propriamente esta homilia, eu convido cada um dos senhores a fechar os olhos e vamos recolher o nosso espírito, o nosso coração, para que essas palavras que nós já escutamos, ela possa cair num coração onde ele possa acolher e produzir a fé. Nós vamos cantar uma música, convido aos senhores de prestar atenção e rezar com essa música que nós vamos cantar agora. Além de vós, o que há para mim no céu, se vos posso nada mais me atrai aqui, meu coração onde já desfaleceu a minha herança eterna. É o meu Deus, o meu Deus, é a minha riqueza. Tudo mais perde o seu valor. Desprezei as paixões desta terra, a fim de ganhar teu olhar e ficar contigo, meu Deus. Para mim a felicidade é me aproximar de Deus. Os nossos altares
os vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Para mim a felicidade é me aproximar de Deus. Os vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. E justamente isso que cantamos é o que os senhores desejam, sem dúvida, encontrar a Deus, ser feliz. O povo, antigamente, quando nós lemos no Evangelho, quando eles encontravam Jesus, aqueles que estavam cegos eram curados, aqueles que estavam mancos voltavam a caminhar, aqueles que estavam mortos voltavam à vida, aqueles que sentiam fome, eles eram completamente saciados. Os pecadores, quando se encontravam com Jesus, eles encontravam o perdão. E é justamente isso que os senhores precisam desejar nessa missa de hoje. Toda a Santa Missa que os senhores forem participar. O encontro com Jesus. Porque se eu encontro Jesus, eu encontro a cura, eu encontro a libertação, eu encontro o perdão. E como nós vamos poder nos encontrar com Jesus concretamente? Jesus não está... Ele está fisicamente presente, mas nós não os vemos, como os discípulos os viam. Mas nós vamos encontrar, como a música disse, nos altares. Daqui a pouco o Senhor vai estar presente aqui vivo. E é Ele que pode realmente nos dar tudo aquilo que nós desejamos, os anseios dos nossos corações. Quem aqui quer ser feliz? Levante a mão. De verdade? E vocês concordam que a felicidade é aproximar-se de Deus, como nós acabamos de escutar? Sim. E porque muitas das vezes nós nos encontramos infelizes, tristes. Onde é que nós estamos procurando a nossa felicidade? No catecismo, no início do catecismo, lá está escrito assim: Deus que criou o homem e desejou que o homem participasse da sua vida bem-aventurada. Aí vocês podem perguntar, como eu vou participar dessa vida bem-aventurada? Como eu faço para poder inserir nesse caminho de bem-aventurança? Jesus, ele nos dá todo o ensinamento hoje. Mas antes de aprofundar, de entrar de modo breve naquilo que Jesus nos diz, vamos pensar. Nós escutávamos esses dias, o Padre Agostinho colocou para nós escutar um padre, Padre Fernando. Ele falou algo interessante. Ele dizia que um animal, ele não pode ser feliz. Quem tem cachorro aqui, levanta a mão. Quem tem gato, passarinho, peixe, esses animais, eles não são felizes. Sabiam disso? Sim ou não? Sim ou não? Não? Então, fiquem sabendo agora. Eles não podem alcançar a felicidade, eles não desejam a felicidade como nós desejamos. Porque eles são animais, seres irracionais, eles seguem apenas os seus instintos. Se você dá para ele um pouco de comida, ele vai ficar saciado. Se você não dá comida para ele, experimenta para ver o que vai acontecer. Então, nós temos esse anseio no coração de buscar a felicidade. E Jesus, ele faz um ato muito interessante no Evangelho de hoje que nos mostra, que nos abre a mente. Jesus, ele estava na planície, e ele convidou o povo a fazer o quê? A subir. Fazer o gesto aqui para ficar bem catequético. Jesus subiu as montanhas e chamou os seus discípulos. Padre, o que tem a ver isso? Jesus estava na planície e depois sobe. Um simples fato de que Jesus, ele quer nos levar das coisas superficiais, das coisas rasas, das coisas da terra, nos elevar para as coisas celestes, para onde verdadeiramente nós vamos encontrar a nossa alegria e a nossa felicidade.
Então, os discípulos acompanharam a Jesus. Será que nós vamos acompanhar Jesus nessa jornada de querer seguir o caminho que Ele propõe de felicidade para cada um de nós? Na superfície, na terra, no raso, está aqueles que procuram a felicidade desse mundo. Aonde as pessoas, de certo modo, estão procurando a felicidade? Nos bens materiais, nos prazeres dessa vida. Quantas pessoas se comprazem, se alegram em fazer guerras? Quantas pessoas têm o desejo de apenas acumular, comprar coisas e acumular? Então Jesus ele quer nos tirar disso tudo e nos elevar para a felicidade que Ele sabe aonde é o caminho. Então a primeira pergunta que eu vou fazer para os senhores, que o Evangelho nos propõe é: queremos ser felizes segundo a proposta de Jesus? Sim ou não? Sim. De verdade? Sim. Queremos sair da superfície e ir para o cimo da montanha, como os discípulos acompanharam a Jesus e escutaram o seu ensinamento? Sim. Então, atentos às exigências que isso tem. Tem exigências. Quantas pessoas nós percebemos que buscam a felicidade nos prazeres desse mundo, nas riquezas? Então, uma pessoa compra um carro, no mesmo ano troca de carro. Compra um celular, no mesmo ano troca de celular. Por que que tem esse anseio? Por que que não se sacia com apenas um item? Porque dentro de si tem esse desejo de buscar a felicidade. Quantas pessoas que estão na planície buscam satisfazer o seu ego? Quantas pessoas buscam viver de forma ilegítima? Quantas pessoas que são casadas que buscam ainda o prazer fora do casamento? Quantas pessoas que estão nos vícios? Por que as pessoas estão nos vícios? Porque elas querem saciar essa felicidade nos prazeres. E a pergunta é: queremos viver a felicidade verdadeira ou queremos ainda viver essa felicidade que o mundo nos propõe? Qual felicidade nós queremos viver? A verdadeira. Agora, na planície existem muitas propagandas. As televisões, internet hoje, Instagram, redes sociais, todas que temos. Quantas das vezes elas nos influenciam para poder aderir à moda, aderir aos valores desse mundo? O mundo tem nos ensinado, nas redes sociais tem nos ensinado, a internet tem nos ensinado que a mulher tem direito a seu corpo, ela deve ser feliz. Então, no casamento, eu não devo estar aberto à vida. Quantas pessoas têm vivido isso, querendo uma felicidade segundo o seu pensamento? E Jesus nos ensina o contrário. Será que verdadeiramente estamos dispostos a viver a felicidade que Jesus nos propõe? Será que eu estou disposto a renunciar tudo aquilo que me causa consolação para poder viver aquilo que o Senhor me quer? Será que eu estou disposto a subir com os discípulos ao cimo da montanha para poder aprender verdadeiramente aonde está a vida verdadeira? A pergunta é: queremos realmente viver a vida que Jesus nos propõe? Sim ou não? Sim. Eu não vou querer sair de muito além disso. A mensagem que acredito que nós precisamos entender é: aonde é que nós estamos buscando a felicidade? Os discípulos, eles foram até Jesus, subiram com Jesus e ficaram, e teve o outro povo que fica na superfície. Será que nós queremos verdadeiramente nos aprofundar naquilo que Deus tem para nós? Será que nós queremos viver isso que o Evangelho nos ensina, a humildade, para que nós possamos herdar o reino dos céus? Em todas as bem-aventuranças são 9 ao todo. O esquema dela é o seguinte: Jesus nos mostra o que nós devemos viver aqui e qual é a consequência. Se nós pararmos para pensar, a primeira bem-aventurança é:
ser humilde. Segunda é não satisfazer-se com os bens dessa terra, saber sofrer. Bem-aventurados os aflitos. Hoje é difícil as pessoas aprenderem a sofrer. Então Jesus diz, você é bem-aventurado se você aprende a sofrer. E será que nós estamos dispostos? Numa sociedade que tem tudo, um comodismo. Hoje em dia, daqui a pouco, nós não vamos precisar nem dirigir mais os carros, né? Porque os carros têm tudo. Só apertar o botão, já leva para a direita, para a esquerda. E isso é o mundo que nos propõe, todas essas realidades. Por quê? É algo que vem para ajudar o ser humano de alguma forma, mas também de alguma forma nos coloca num comodismo, onde nós acabamos nos tornando pessoas fracas, pessoas moles, pessoas que deixam se levar por aquilo que o mundo está nos oferecendo e estão sendo engolidas sem perceber, vivendo de certo modo na superficialidade. Quantos dos pais que hoje perdem a rédea sobre a educação dos filhos? Os filhos não sabem sofrer, não querem ser educados para ser homens e para serem mulheres. Então eles começam a querer os seus direitos e com muita facilidade os pais entregam. Não era assim antigamente. O Padre Eugênio conta como o pai dele foi educado. Meus pais também não me educaram de uma forma tão simples, não. E eu vejo também tão simples no sentido, eles me ensinaram com certa força, educação, para mostrar o que é a vida de verdade. Outros irmãos da comunidade também sempre compartilham algumas das suas experiências, e isso nos ajuda a ser pessoas concretas. Só que hoje nós vemos uma sociedade que está deixando cada vez mais as pessoas fracas, sem força para lutar. E Jesus, ele nos ensina que nós, de alguma forma, se queremos ser felizes, de alguma maneira temos que saber sofrer. Temos que, às vezes, escolher o sofrimento, porque isso vai nos tornando pessoas fortes. Será que nós estamos dispostos a isso? Sim ou não? Esse sim não foi tão mais forte como os outros sims iniciais, porque a realidade, ela é nua e crua. Então que nós possamos perceber aquilo que Jesus quer fazer com nós. Queremos verdadeiramente ser pessoas felizes, seguir essa bem-aventurança que o Senhor nos propõe? Sim? Sim. Tá. No livro do Deuteronômio vai dizer algo interessante. Deus, ele vai dizer assim para o povo: diante de ti eu coloco a vida com a felicidade e a morte com a infelicidade. A vida é você seguir os meus ensinamentos, seguir a minha palavra, seguir os meus conselhos. Quem não seguir os ensinamentos de Deus, as suas palavras, naturalmente, consequentemente, já se coloca na condição da morte. Sobre si vem uma maldição. Então, qual caminho nós escolhemos? Se eu escolho o caminho de Deus, comigo vai vir a vida, vai vir as bênçãos, tudo aquilo que Deus tem para oferecer. O que eu preciso na minha vida? Deus, ele sabe muito melhor do que eu aquilo que eu necessito, as graças, as bênçãos, e ele está disposto a me dar. A única coisa que ele nos pede é a obediência. A obediência é uma coisa fácil de se viver? Sim ou não? Não é fácil, mas pela obediência vem a graça. Uma frase que eu escutei muito na minha vida: pela obediência vem a graça. Por outro lado, se eu escolho não obedecer a Deus, eu estou me colocando num caminho de perdição, de morte. Uma pessoa, dias atrás, um padre estava compartilhando, a pessoa estava dizendo a ele: padre, a minha vida não vai bem. Aí ele perguntou para ela: tá, mas o que você tem feito? Você fez aborto na sua vida? Aí ela ficou assim assustada com a pergunta que ele fez. E ela disse: sim, eu fiz aborto. Aí depois o padre perguntou de novo para a pessoa: você está no adultério? Aí a pessoa ficou assustada porque foi uma pergunta bem precisa. E ela falou: sim, estou no adultério. Aí ele concluiu: como é que você
quer ter uma vida feliz, sendo que você está no pecado? Será que verdadeiramente agora nós estamos dispostos a deixar o pecado, a deixar aquilo que nos afasta de Deus, para poder seguir a sua palavra? Muitas vezes o pecado se torna projeto de vida nosso. Nós somos habituados, acostumados. Só que nós precisamos romper com isso. E Jesus é que nos dá essa força. Ele que nos ajuda. Ele veio justamente para isso, para nos libertar do pecado. Será que queremos ser libertos do pecado? Muitas vezes nós temos a dificuldade. Quem tem essa dificuldade, dentro do seu coração, nesse momento agora já reconheça a sua dificuldade. Senhor, eu não consigo, eu quero, mas o Senhor sabe que tem essa coisa aqui que me é difícil de deixar. Mas eu quero deixar. Apresenta a Jesus. Ele quer vos ajudar. Muitas vezes Jesus ele anseia que nós temos a sinceridade. A sinceridade do coração, porque a sinceridade nós mostramos a Ele que nós não temos a força, nós não temos a capacidade, nós queremos, mas não conseguimos, e Ele com o seu Espírito vem, nos fortalece, vem nos dá força para sermos felizes. Esse esquema de felicidade que Jesus apresentou aqui. Vamos ler algumas coisas só para refrescar a nossa mente, né? Jesus ele vai dizer, bem-aventurados os pobres em espírito. Quem aqui quer ser pobre? Jesus vai dizer, bem-aventurados os aflitos. Quem quer viver na aflição? Jesus vai dizer, bem-aventurados os mansos. É uma virtude importante, que como é difícil vivê-la. Bem-aventurados os misericordiosos. Quando o irmão pisa no meu calo, não vem aquele momento de executar a justiça. É fácil ser misericordioso? Não é fácil. Bem-aventurados os puros de coração. Olha só, os puros de coração. Nesse mundo impuro que nós vivemos. Mundo impuro, tantas coisas que nos afastam, que quer nos tirar da pureza, e a pureza é necessária para ver a Deus. É fácil viver a pureza, ser puro de coração? Sim ou não? Não é fácil. Bem-aventurados que promovem a paz. Olha só. Diante de uma situação no trabalho, um amigo percebe uma injustiça, vai lá, não deixa barato não, cobra. Quantas vezes acontecem situações como essas? E Jesus está dizendo que é bem-aventurado aquele que promove a paz. Bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Quem quer ser perseguido aqui por causa da justiça, levante a mão, com sinceridade. Nem 1% da igreja. Nem 1%. Bem-aventurado quando vos injuriarem. Olha só, quando vos injuriarem, quando vos falarem mal por causa de Jesus. Quem quer ser bem-aventurado quando as pessoas falarem mal porque você está adorando a Jesus, porque você participa da missa, porque você no seu trabalho reza o terço diariamente? Quem tem a disponibilidade, quem quer ser motivo de chacota no trabalho? Quem quer? Levanta a mão. No início estava todo mundo, agora tem poucas pessoas que estão levantando a mão. Porém, existe uma promessa de Jesus. Jesus disse que quem vive tudo isso deve se alegrar. Deve se alegrar porque o reino de Deus é nosso. Agora, padre, como eu vou viver esse projeto de Deus que aparentemente vai contra a lógica humana? Eu ainda reconheço que estou na planície, mas eu quero subir para a montanha para poder aderir àquilo que Jesus diz. Imaginemos a seguinte situação. Imaginemos que estamos numa prisão, e nessa prisão nos é dito que nós vamos sair um dia. Qual é o sentimento que surge naquele momento quando nós recebemos a notícia? Eu vou sair da prisão. Qual o sentimento? É uma alegria? Não é uma felicidade? Não é uma esperança? Então, nós estamos nesse mundo e nós temos que viver deste modo. Ter essa esperança que, se eu viver essas bem-aventuranças que estão aqui,
É como se eu estivesse preso nesse mundo que me propõe coisas contra a minha fé, mas um dia eu vou para um lugar onde existe a bem-aventurança, a felicidade eterna. Não é fácil viver essa promessa de Jesus, ser pobre em espírito, ser aflito, sentir fome e sede de justiça. Não é fácil. A gente vê a injustiça que tem na sociedade. Quantas das vezes nós não queremos fazer justiça com as nossas próprias mãos? É natural, é um desejo que vem. Só que Jesus diz, bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. No livro do Apocalipse vai dizer que chegou determinado momento em que as almas clamaram para Deus mandar justiça, e Deus mandou justiça sobre aqueles santos que se tornaram mártires, que estavam sobre a terra. Então Deus, ele há de fazer a sua justiça. Agora cabe a nós aceitar e esperar para sermos esses bem-aventurados. Existe uma promessa muito profunda de Jesus a respeito disso, que nós encontramos num salmo. Tem um salmo, alguém conhece aqui o Salmo 22? Levante a mão. Conhecem? Conhecem de cor, né? O Salmo 22 vai dizer, o Senhor é o pastor que me conduz e não me falta nada. Pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Mas em determinado momento do Salmo, no final do Salmo, tem algo interessante. Vai dizer assim, se o Senhor é meu pastor, tem que estar muito claro o que se diz antes. Se o Senhor é meu pastor, ele me conduz, ele vai me levar por um caminho seguro. E em determinado momento o Salmo vai dizer, felicidade e todo bem hão de seguir-me. Imagina, nós caminhamos e a felicidade vindo atrás de nós. Eu caminho e a felicidade vem atrás de mim. Mas qual é a condição para que isso aconteça? Qual é a condição? Vocês estão acompanhando, sim ou não? Sim. Qual é a condição para que isso aconteça? Hã? Seguir a Jesus. Ter Ele como nosso pastor. Aceitar ser conduzido por Ele ao cimo da montanha. Escutar as suas palavras. Aí, desse modo, eu vou ser feliz porque eu vou alimentar no meu coração aqui a esperança. Esse mundo aqui não tem felicidade para nós. A Salve Rainha já diz, aqui é um vale de lágrimas, mas se eu vivo com meus olhos, com a minha atenção, com o meu foco nas palavras de Jesus, Ele que disse, no mundo tereis aflições, coragem, coragem. Quem está aflito, coragem. Quem tem aflição, coragem. Jesus disse, eu venci o mundo. Se Ele venceu o mundo, se nós cremos na sua palavra, nós também vamos vencer o mundo. Então, eis um caminho que o Senhor nos propõe para que nós possamos seguir esse seu ensinamento. Jesus, ele subiu na montanha e sentou. Essa posição é a posição de um mestre. Então, Jesus, ele não estava falando bobeira, ele não estava falando palavras ao vento, ele não encontrou esse manual da bem-aventurança num jornal, não sei se tinha jornal naquela época, que ele encontrou ali subindo a montanha. Não, Jesus, ele sabia muito bem o que estava falando. Então, se nós queremos ser felizes, nós queremos ser bem-aventurados, cultivemos a sua palavra no nosso coração, cultivemos essa esperança, sabendo que mais cedo ou mais tarde nós iremos encontrar com Ele. E esse encontro já pode ser aqui, nessa terra, como nós cantamos. A minha felicidade é aproximar de Deus. Todos os dias Deus se oferece para nós aqui no altar. Todos os dias. Se eu me apresento com essa alegria, eu já me coloco com o coração disposto, feliz, na esperança de saber que um dia eu vou ser feliz. Ainda que eu seja privado das coisas deste mundo. Não é um pecado, de alguma forma, ser rico no mundo. Não é um pecado. O pecado está se eu coloco o meu coração nas coisas deste mundo. Se os bens materiais é o meu Deus, aí é um pecado. Por isso que Jesus nos priva disso. Então que nós possamos, nessa missa, nós possamos ainda uma vez cantar essa canção que nós escutamos, que nós possamos pedir ao Senhor, pedir ao Espírito Santo,
que Ele possa nos dar esse desejo, possa nos dar essa graça de buscar todos os dias nos aproximar de Deus. Porque o Senhor, Ele quer nos conduzir para a felicidade eterna. Ainda que seu esquema pareça um esquema fracassado, mas Ele garante que aqueles que seguirem serão bem-aventurados. Vai ser fácil seguir esse esquema, sim ou não? Vai ser fácil seguir o esquema, sim ou não? Não. Mas só que nós temos um auxílio que Jesus deixou conosco, o Paráclito, o Espírito Santo. Que nós possamos nessa missa pedir o dom do Espírito para nós, para que Ele possa vir em auxílio das nossas fraquezas, nos curar, seja no corpo, seja na alma, mas que Ele possa colocar dentro de nós esse desejo de todos os dias nos aproximar de Deus. Porque no céu nós vamos encontrar com Ele. E como a música diz, não tem outra coisa melhor a não ser encontrar com Ele. Então que nós tenhamos esse desejo aqui já, porque vai ser Ele a alimentar essa esperança em nós. O que há para mim no céu, se nos posso nada mais, eu traio aqui meu coração, onde já desfaleceu a minha herança eterna, é o meu Deus, o meu Deus. É a minha riqueza, tudo mais perde o seu valor. Desprezei as paixões desta terra, a fim de ganhar teu olhar e ficar contigo, meu Deus. Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Os vossos altares, os vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Se para vocês isso é uma verdade, convido a vos levantar e cantar ainda uma vez esse refrão. Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Os nossos altares, os vossos altares, os vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Para mim, a felicidade é me aproximar de Deus. Os vossos altares, os vossos altares, Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. Que isso seja verdade para cada um de vós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Creio em Deus Pai.